Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca de preconceitos, estereótipos, a lógica e precipitações no nosso julgamento, em nossa forma de pensar, nas conclusões que as pessoas tiram acerca de determinados assuntos, teorias, ideias, ideologias, seja o que for. Esse é um dos temas que eu trato nesta minha obra, Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico. Portanto, sugiro a leitura. Não trato só acerca dessas questões, como é óbvio, mas há aqui um capítulo, pelo menos um capítulo, em que eu falo muito e faço a desconstrução do nosso exercício intelectual, do nosso exercício interpretativo. Portanto, como eu costumo dizer, de vez em quando eu trago este tema para cima da mesa, quando as pessoas trazem lógica para cima da mesa, uma abordagem que eu costumo usar, porque já há muitos anos, ainda não tinha estudado filosofia sequer, eu reparava e reparo, não é? Que muitas vezes as pessoas trazem a lógica para cima da mesa, trazem os juízos lógicos, como eu chamo, que é julgar que algo tem sentido, não tem sentido, é um absurdo, não é um absurdo, tem lógica, não tem lógica, muitas vezes com base em preconceitos, com base em estereótipos, com base em precipitações intelectuais, com base em precipitações interpretativas. Portanto, muitas vezes as pessoas têm preconceitos acerca de determinados assuntos, teorias, ideias, ideologias, e estes preconceitos envolvem juízos lógicos, que envolvem considerar que não tem lógica, não tem sentido, ou que é um absurdo. E muitas vezes eu perguntava, ou questionava, ou via acontecer isso aí, seja como for, depois sempre fui observador e uso este tipo de situações é matéria-prima de filósofo, não é? Para mim é matéria-prima para desenvolver trabalho e reflexões filosóficas. E às vezes as pessoas têm muita convicção acerca de alguma coisa. Nietzsche falou muito acerca das convicções. Né? E às vezes as pessoas têm muita convicção acerca de uma coisa, nomeadamente com juízes lógicos, considerando que não tem lógica, que não tem sentido, que não é, ou que é um absurdo, ou o contrário, que tem muita lógica, tem muito sentido, que é um absurdo, e não é todo um absurdo. E muitas vezes as pessoas não sabem quase nada acerca do assunto. Se uma pessoa chegar, der uma caneta, por exemplo, escreva aí num papel o que é que você sabe acerca do assunto, o que é que estudou, que livros, que vídeos, que palestras, que seja o que for, e às vezes as pessoas não. Quais são as referências, né? Quais são as experiências, qual é o enquadramento histórico, qual é a referência empírica, seja o que for, que a pessoa sabe acerca do assunto e às vezes as pessoas não sabem nada. As pessoas trazem a lógica para cima da mesa, como eu costumo dizer, e muitas vezes sobre assuntos que as pessoas não sabem nada e têm muita convicção acerca delas, tanto a favor como contra. E às vezes nunca pararam para questionar, para colocar em causa, para desconstruir a relação que têm com o assunto. Se é uma relação em que estudam, investigam, procuram conhecimento, se é uma relação em que são muito ignorantes acerca do assunto, mas não admitem a própria ignorância. Portanto, há aqui o efeito de Dunning-Kruger, a incapacidade de reconhecer a própria ignorância. É uma questão de metacognição, por exemplo, e é muito comum este tipo de coisas acontecer. Portanto, nós somos todos ignorantes de uma forma ou de outra em relação a quase tudo. Mas é muito importante termos uma relação com a nossa ignorância e questionarmos ou desconstruirmos ou admitirmos a possibilidade. Muitas vezes não sabemos nada acerca dos assuntos. E muitas vezes não sabemos nada, nem procuramos saber, mas temos muitas convicções. Mas colocamos taxativamente o juízo lógico, que é considerar que tem lógica, que não tem lógica, seja o que for. Foi nesse enquadramento até que eu criei a macrológica, que é a micrológica, por exemplo, tem a ver com a relação entre premissas e conclusão, portanto, estuda proposições, por exemplo, e a macrológica estuda sistemas mais abrangentes, mais amplos, mais complexos. Portanto, temos, por exemplo, a teoria da relatividade. Vamos imaginar que ela é macrológica, que ela envolve vários sistemas, vários cálculos matemáticos, várias formas de pensar, várias teorias, seja o que for, várias abordagens, algumas sustentam-se empiricamente, outras poderão não sustentar, seja o que for. Portanto, é uma coisa mais complexa. Quando uma pessoa está a tratar de algo mais complexo, mais abrangente, precisa da macrológica. Claro que a macrológica precisa também da micrológica. E é nesse enquadramento macrológico que eu criei os três princípios fundamentais que eu trato, por exemplo, nesta obra, Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico e outros. Que é o princípio da diversidade elementar, o princípio da congruência correlativa e o princípio da sustentação pela totalidade. Portanto, um sistema lógico, digamos assim, uma teoria, ideia, ideologia, para ser sistema precisa de diversos elementos, portanto, precisa de diversas características, pontos, seja o que for, precisa de congruência correlativa, estes pontos precisam de ter congruência entre eles e precisa de sustentação pela totalidade, para pensar num sistema lógico fechado e absolutamente lógico, seja o que for. Isso poderá ser difícil de encontrar, ou poderá ser difícil uma pessoa conhecer tudo acerca de uma teoria, digamos assim. Principalmente se ela for muito complexa e abrangente. Teoria, seja o que for, ideia, ideologia, vamos pensar assim. Portanto, quando uma pessoa pensa a questão da sustentação pela totalidade, é importante, a ideia da sustentação pela totalidade serve para quê? Serve para eu perceber que eu, para ter certeza, ou para poder realizar com muita substância, com muita fundamentação, um juízo lógico, é importante eu estar próximo da sustentação pela totalidade. Agora imaginem,
Eu tenho muita convicção que não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. E eu mal sei acerca dessa teoria, ideia, ideologia, seja o que for, forma de pensar. Portanto, se eu mal sei, se eu pouco investiguei, pouco estudei acerca de uma teoria, como é que eu posso, se sou quase um total ignorante acerca da teoria, como é que eu posso estar próximo da sustentação pela totalidade? Da hipotética sustentação pela totalidade. Estes princípios que eu criei servem principalmente para nos lembrar da nossa ignorância, hipotética ignorância, acerca de muitos assuntos, teorias, ideias, ideologias, seja o que for, formas de pensar. É que muitas vezes nós somos profundamente ignorantes acerca de determinados assuntos, não estudamos, não investigamos, não temos experiência acerca deles, mas temos muita convicção acerca deles, ou achamos que temos preconceitos, estereótipos. Há uma data de assuntos ouvimos falar, alguém falou que pode ser uma autoridade para nós ou não ser, seja o que for, e nós acreditamos naquilo cegamente. E não paramos para questionar, para colocar em causa, para admitir a nossa própria ignorância em relação a determinados assuntos. Porque muitas vezes mais vale uma pessoa admitir que não sabe nada e evitar fazer juízos, julgamentos lógicos, do que uma pessoa ter uma profunda convicção acerca deles e não estudou, não estuda, não investiga, não procura conhecimento, não procura experiência, não procura nada. E isso é muito comum, infelizmente é muito comum. Trata-se da nossa relação com a nossa ignorância e da nossa relação com o conhecimento, com os conhecimentos em específico, com o conhecimento no sentido geral. Podemos estar aqui quase a viver um efeito Dunning-Kruger. E pior, às vezes a pessoa está apegada a determinadas crenças, dentro do próprio sistema de crenças e não só, e aparece alguma teoria que pode colocar em causa o próprio sistema de crenças e a pessoa usa a falar-se a espantalho, sem-se aperceber. É de forma inconsciente. A pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, vive um conservadorismo intelectual inconsciente, aparece alguma teoria, ideia, ideologia que coloca em causa, mesmo de forma indireta e inconsciente, o próprio sistema de crença e a pessoa distorce aquilo para tornar mais facilmente refutável. Denigra, distorce, não tem uma relação adequada com aquilo. E muitas vezes tem preconceito e estereótipo e já acha que não tem sentido nenhum, que é um absurdo, que é ridículo, até há ridicularização. E uma pessoa não estuda, não investiga, não sabe nada acerca do assunto. Tem preconceito, estereótipos, tem todo esse tipo de coisas. Portanto, tem uma relação, traz a lógica para cima da mesa, mas sem conhecimento, sem procurar conhecimento. No fundo, com uma ignorância por escolha. A pessoa não escolhe resolver essa ignorância. A pessoa é mais confortável em termos intelectuais continuar a pensar da mesma maneira, criou o estereótipo, preconceito, não gasta energia, cerebralmente até é melhor, não é? Sistema de sobrevivência, é o próprio ego. É mais fácil para o próprio ego aquilo ridicularizar, aquilo não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma e continuar a pensar da mesma maneira. Então é assim que as pessoas fazem. Não colocam em causa, não desconstroem. Vivem de preconceitos, estereótipos acerca de todo tipo de assuntos. Portanto, este vídeo serve para nos colocar a pensar acerca da nossa relação com a nossa ignorância e da nossa relação com o conhecimento e com os conhecimentos no sentido geral. O conhecimento no sentido geral, os conhecimentos em específico. Portanto, esta obra, Individualismo Intelectual e Terapêutico, tem essa abordagem também de nos libertar intelectualmente de amarras internas e externas. Nossos preconceitos, estereótipos, nossos bloqueios e apegos intelectuais, nosso conservadorismo intelectual inconsciente. Portanto, esta obra também serve tem um propósito de libertação intelectual. Muitas vezes nós somos escravos de nossas ideias, teorias e ideologias, escravos de hábitos, de tradições, de formas de pensar, de crenças, e não colocamos em causa, não desconstruímos, nem temos a noção disso. E temos uma relação preconceituosa, estereótipo, com a alteridade intelectual. A alteridade intelectual eu chamo, por exemplo, a diferença, o contrário, o contraditório, o desconhecido. Portanto, uma pessoa não consegue ter uma saudável relação com esse tipo de assuntos. Teorias, ideias, ideologias, seja o que for. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Está aqui esta obra Ensaio sobre Individualismo Intelectual e Terapêutico. Eu deixo as referências no vídeo, por esse caso queiram adquirir um exemplar. Podem adquirir autografado a partir de mim. O e-mail filipeferrecalhau@gmail.com, por exemplo. Tenho outros livros publicados em formato de papel e em formato digital. Deixo na descrição do vídeo no YouTube, por exemplo. Dou vários cursos online. Estou disponível para dar consultas. Deixo todas estas referências na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, basta pesquisarem lá, não é? Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer doações para o IBAN ou MBWay, que eu não tenho peito.com, que deixo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Comentem, partilhem, ponham like, ajudem a chegar a mais pessoas este tipo de conteúdo. Às vezes partilha-se todo tipo de coisa, não se partilha conteúdo que ajuda a elevar a consciência de uma forma ou de outra, ou ter uma melhor relação com a ignorância e com o conhecimento no sentido geral. Portanto, ajudem a partilhar este tipo de conteúdo, se tiverem interesse, não é? Mandem para alguém que sintam que possa fazer falta este tipo de conhecimento ou este tipo de conteúdo. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.